Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nessa aula, vamos aprender a fazer o esboço do gráfico das funções de primeiro grau. Antes de começar os nossos exercícios, não se esqueça de clicar logo aqui embaixo em inscrever-se. Essa é a única forma de você receber nossas atualizações por e-mail. Além disso, se você gostar da aula, não deixe de clicar em gostei. Não custa nada e vai nos ajudar a poder divulgar nossas aulas no YouTube. Faça o esboço do gráfico das funções a seguir. Nossas aulas são interativas, então se você quiser ver alguma dessas resoluções antes das outras, basta que você clique diretamente sobre ela. Esse recurso não vai funcionar em tablets ou em smartphones, então caso você esteja utilizando algum desses aparelhos, você terá que ver o vídeo na íntegra, ou então sair mexendo no tempo para localizar a questão que você deseja. Nessas questões, nós vamos trabalhar com esboço. O esboço, o que ele quer? Ele quer que você mostre onde o gráfico vai cortar o eixo X, onde vai cortar o eixo Y e qual que é o formato do gráfico. Como vamos trabalhar com funções de primeiro grau, todos eles vão ser retas. Muito bem, que questão que você quer que eu resolva? Letra A. f de x é igual a x mais 3. Bom, para os desavisados, é preciso explicar que f de x é a mesma coisa que y. Então, se eu tivesse escrito y igual a x mais 3, o exercício seria o mesmo. O primeiro passo para podermos traçar o gráfico é acharmos as raízes. E como a função é de primeiro grau, é lógico que vamos ter apenas uma raiz. Ora, mas como eu calculo a raiz? Bom, basta igualarmos o y a zero. Então, x mais 3 é igual a zero. Lembrando, temos que passar esse 3 para o outro lado, trocando de sinal. Ou seja, x é igual a menos 3. E já temos tudo que nós precisamos traçar o nosso gráfico. Ora, mas você deve estar se perguntando, como que eu já soube traçar o gráfico? Bom, o gráfico sempre vai cortar em dois pontos, quando for uma função de primeiro grau. O x ele vai cortar na raiz, ou seja, o menos 3. E o y vai cortar sempre no número que fica sozinho, ou seja, no coeficiente b da função. Então, se eu tenho x mais 3 e o 3 está sozinho, o 3 que vai estar aqui no eixo y. Pronto. Aí depois basta ligar os dois pontos. Moleza, né? Vamos para a próxima, então. Letra B. f de x é igual a 2x mais 1. E o primeiro passo será calcularmos a raiz, ou seja, o valor de x quando y vale zero. 2x mais 1, então, vai ser igual a zero. Pegar o 1, passar para a direita trocando o sinal. 2x é igual a menos 1. X, então, vale menos meio. E já podemos traçar o gráfico. Por quê? O ponto que corta o x é a raiz, ou seja, menos meio. E o ponto que vai cortar o y vai ser esse número que estiver sozinho, que no caso é 1. Tracei os dois, posso juntar os pontos. Vamos para a próxima. Letra C. f de x é igual a menos x mais 4. E o nosso primeiro passo será calcular a raiz, ou seja, achar o valor de x quando y vale zero. Menos x mais 4, então, vai ser igual a zero. Vou pegar o 4, passar para a direita. Menos x é igual a menos 4. Bom, como o coeficiente de x, ou seja, o número que multiplica x é negativo, vamos multiplicar por menos 1. E vamos ter, então, que o x vale 4. O gráfico já ficou pronto por quê? Porque o valor de x que eu encontrei, que foi a raiz, é o ponto que o gráfico vai cortar o x. E esse número que está sozinho aqui, que é o 4, vai ser onde ele vai cortar y. Depois basta que a gente una os pontos e trace o gráfico. Letra D. f de x é igual a 3x. E vamos começar calculando a raiz, ou seja, o valor de x quando y é zero. E para isso basta igualarmos então a função a zero. 3x igual a zero.
Ou seja, o x é zero, porque 0 dividido por 3 é zero. E já podemos traçar nosso gráfico. Bom, a raiz x igual a zero, o zero é aqui, né? Bem aqui no meio. Agora, o número, que vai ser onde vai cortar o y, como não tem nada escrito, é como se tivesse mais zero. Ou seja, também vai cortar no zero, que também é o mesmo lugar. Agora, como que eu sei, então, que se eu estou traçando a reta e eu tenho apenas um ponto, né, já que eu tenho um em cima do outro, como que eu sei que ele vai estar aqui para a direita? Como que eu sei que ele não vai estar para o outro lado, por exemplo? Simples. O número que multiplica o x é positivo. Sempre que o número que multiplicar o x é positivo, ela vai estar inclinada assim para a direita. Então, nosso gráfico já está pronto. Letra A. f de x é igual a 1 meio menos x. E para variar um pouquinho, vamos começar calculando a raiz. Ou seja, o valor de x quando y vale zero. Então, vamos ter que 1 meio menos x é igual a zero. Calculando no MMC, vamos ter que, então, que 1 menos 2x sobre 2 é igual a 0 sobre 2. Bom, depois de calcular o MMC, podemos cortar o denominador. Ou seja, 1 menos 2x é igual a 0. Esse 1 tem que passar para a direita, trocando o sinal. Menos 2x é igual a menos 1. Como esse número aqui que multiplica o x é negativo, multiplicamos a linha toda por menos 1. 2x, então, é igual a 1. Ou seja, x vale 1 meio. E já podemos traçar nosso gráfico. Bom, lembrando, como que traçamos esse gráfico? O valor da raiz, o x igual a meio, nós marcamos aqui. E o número que está sozinho, sem multiplicar x, vai valer quanto? 1 meio. Então, podemos traçar o gráfico. f de x é igual a menos 1 menos x. Vamos então calcular a raiz, ou seja, o valor de x quando y vale zero. Então, menos 1 menos x é igual a zero. Vamos agora pegar então esse menos 1, passar para a direita trocando o sinal. Menos x é igual a 1. Como o número que multiplica o x é negativo, vamos multiplicar por menos 1. Ou seja, x é igual a menos 1. Vamos então olhar como que vai ficar nosso gráfico. Bom, como que sabemos que o gráfico vai ficar desse jeito? Nossa, tem um puto buzinando lá fora, caramba. Bom, voltando aqui, como que eu sei que o gráfico vai ficar desse jeito? Eu sei que ele vai cortar o eixo x no menos 1, que é a raiz. E ele vai cortar o y nesse menos 1 aqui, que é o número que está sozinho, que é o coeficiente linear. Depois é só a gente traçar o gráfico. Vamos para a próxima, então. Letra G. f de x igual a menos 2x. E mais uma vez, vamos calcular a raiz, ou seja, igualar o y a zero e achar o valor de x. Menos 2x é igual a zero. E bom, está na cara que o x vai dar quanto? Zero. E como vai ficar nosso gráfico, então? Vamos entender agora por que o gráfico vai ficar desse jeito. Bom, nós sabemos se a raiz deu igual a zero, x igual a zero, então vamos marcar aqui, ó, x igual a zero aqui. No entanto, se não tinha nenhum número aqui em cima, significa que é como se tivesse mais zero. E o zero, que seria onde que ia cortar o y, será o mesmo ponto. Agora, como que eu sei que o gráfico vai ficar para esse lado esquerdo? Que eu tracei esse gráfico só com um ponto, né? Ele podia estar do outro lado. Eu sei que ele vai estar para o lado esquerdo, porque o número que multiplica x, que a gente chama de coeficiente angular, ele é negativo. Sempre que ele é negativo, o gráfico vai ficar para a esquerda. Essa também é uma boa forma de você conferir se seu gráfico está certo nas outras alternativas. Vamos para a próxima e última questão. Letra H. f de x é igual a 1 mais 3x. E para variar um pouquinho só, o primeiro passo será calcularmos a raiz, ou seja, o valor de x quando y vale zero. E vamos ter 1 mais 3x igual a zero. Passamos esse 1 para a direita, trocando o sinal. 3x é igual a menos 1, ou seja, x é igual a menos 1 terço.
Vamos traçar então nosso gráfico. E mais uma vez entenda como que o gráfico foi traçado. O x, que é a raiz que é igual a menos 1/3, eu tracei ele aqui. O número que estava sozinho sem x era 1, quer dizer que vai cortar o y nele. Depois eu simplesmente uni os pontos numa reta. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e clicar em curtir. Curtir não, curtir Facebook. Em gostei. Bom, até a próxima.